Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Como estamos? Já vamos chegando aqui. Aleluia. 5 minutinhos para o nosso pessoal chegar aqui. Shalom, shalom, paz do Senhor, graça e paz. Sejam bem-vindos, Regiane, Kelton. Vai ser só no Insta por enquanto. Hoje é. Ana, tudo bem? Pati, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. 5 minutinhos a gente já começa para valer. Beleza? Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Araci. Eita glória. Digita aqui nos comentários de onde é que você está falando, qual é a cidade, qual é o estado, qual é a nação. Deixa eu te conhecer melhor. Tá chiando, né? Tá com barulho, verdade. Deixa eu ver se eu consigo colocar um fone aqui para melhorar. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vê se melhorou, pessoal. Vê se melhorou aí. Melhorou? Ou ainda está com ruído? Escreve aí nos comentários aí. Melhorou? Ou ainda está com ruído? Dólar. Pastora Carla já está por aqui. Poliana. Pessoal, vai mandando para todo mundo aí. Você acredita que pode ser abençoado com essa live? Manda lá o aviãozinho. E deixa Jesus trabalhar, né? Coração de quem é importante para você. Melhorou? Pai do Senhor, melhorou. Normal. Shalom, shalom. Margarida. Pastor Ivan, sejam bem-vindos. Doutora Vanessa Milhomem, seja bem-vinda. Para mim está travando. Pessoal, para vocês está travando também? Como é que está aí? Agora nós vamos orar. Os travamentos vão acabar. A gente sabe que esse tema é luta, né? É batalha. Então vamos crendo que Jesus vai trabalhando aí. Agora está picotando a voz. E agora? Melhorou? Não está travando para mim. Para quem mais não está travando, vai lá. 1 minuto e meio a gente já começa.
Tatiane, seja bem-vinda. E agora, pessoal, tá ouvindo bem? Vendo e ouvindo bem? Como é que tá aí? Vendo e ouvindo bem? Escreve aí nos comentários pra gente. Aleluia. Vamos lá. Deixa eu convidar aqui. Pastora Carla, tudo bem? Como vai? Tudo na Tudo paz? bem, pastor? Boa tarde a todos. Shalom, shalom. Boa tarde, shalom, shalom. Seja bem-vinda. Obrigada. Quanta honra estar aqui com vocês nessa tarde mais uma vez. Eu tenho certeza que essa live vai ser abençoadíssima. Amém, amém, amém. Vamos orar aqui e a gente já começa? Pode ser? Pode? Então, vamos lá. Paizinho, nessa ocasião tão especial que nós estamos aqui, Senhor, nesse tempo tão propício, tão necessário, Senhor, falar de cura. Pai, que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Nós abrimos nosso coração, nosso entendimento, nosso espírito, alma, e também, Senhor, os nossos ouvidos naturais para ouvir tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Quebra as barreiras, Senhor, quebra os grilhões, ministra, Senhor. Tua palavra diz que a unção, ela quebra o jugo. Então, Senhor, que essa live, Senhor, ela venha carregada de unção, ela venha carregada de entendimento, ela venha carregada, Senhor, de grandes códigos, poderosos códigos, Senhor, e códigos, até mesmo códigos simples que passou desapercebidos aos nossos olhos, nossos ouvidos, e não estávamos percebendo antes. Que o Senhor reforce, Senhor, as verdades do Senhor e que o Senhor traga revelação e entendimento. E nós estamos agora, Senhor, debaixo do sangue de Jesus. Guardado, Senhor, guarda, Senhor, a minha vida, a vida da pastora Carla, a vida de cada um que está aqui debaixo do sangue de Jesus, nas virtudes e no poder do nome do sangue de Jesus. Pai, que nós possamos, nós, nossa casa, nossa família, nossos bens, ministério e até mesmo animais estarmos debaixo desse sangue, debaixo dessa cobertura, em nome de Jesus. Que o Senhor use a tua filha de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastora, obrigado por atender aí o convite, né? Estarmos aqui juntos. Em outras ocasiões nós já fizemos uma live também nas ministrações presenciais ali, né? A senhora tem sido um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas, inclusive na nossa. E eu quero que a senhora se apresente para a gente. Amém. Tem muitos conhecidos aqui na live que eu já estou vendo. Eu mandei muitos aviãozinhos, fiz muitos convites, entrei já em alguns grupos que me seguem, alguns já me conhecem, mas para os que não me conhecem, eu sou a pastora Carla, eu sou do Nordeste, como eu costumo falar, me apresentar sempre quando eu vou ministrar. Então, nós estamos aqui no Goiás, em Goiânia, há 5 anos, eu e os meus filhos, a minha família. Eu sou pastora, sirvo ali no Ministério Filhos de Deus, né? Estou debaixo ali das bênçãos do pastor Wellington e da pastora Regiane. Sou também hoje psicanalística, sou terapeuta, trabalho também com ministrações de cura da alma, libertação. Nós já estamos aí com mais ou menos uns 7 anos, 8 anos já, quase chegando nessa caminhada, né, de libertação, de cura, aprofundando cada dia mais, cada vez mais, né? E hoje eu também faço atendimentos terapêuticos, né? Foi algo que o Senhor me deu, um direcionamento mesmo, diante dos gabinetes pastorais, diante das ministrações de cura. A gente vê que muitas coisas a gente precisa entender, aprofundar.
né? Além daquilo que o Senhor nos dá como armamento, a gente chegou hoje a essa questão da análise, da terapia, e sou serva do Senhor, filha do Deus Altíssimo, e eu estou aqui, nessa tarde, à disposição de vocês, pastor Wesley. Para mim é uma honra agradecer ao seu convite, tamanha responsabilidade que é falar sobre isso, traumas, falar sobre cura, libertação, mas é algo que tem sido realmente hoje bastante latente, algo que precisa realmente ser feito. Alô, boa. Maravilha, pessoal. Vamos lá. O tema dessa live aqui hoje é livre dos traumas para seguir em frente. Como é importante nós falarmos disso, porque alguns se instalam de uma forma sutil, outros de uma forma abrupta, né? E eu vejo que muitas pessoas estão travadas, estão totalmente atadas e não conseguem avançar. Então nós vamos ver que a pessoa espiritualmente ela não consegue perceber o que o Senhor está fazendo, porque está com o coração tão ferido, né? Tão machucado. Muitas vezes ela não consegue entender quando recebe uma palavra de direção, porque logo ela vai entender que o que ela está fazendo ali é julgando, né? Não, essa pessoa não tá querendo o meu bem, ela está me julgando. Então, como é complicado, porque eu entendo que o processo de trauma, por exemplo, de ferida, está relacionado principalmente a um processo de hipersensibilidade. Em qual sentido? Vamos lá. Hipersensibilidade, se eu passo muito tempo no sol sem passar protetor solar. Depois de 7 horas tomando banho de sol, sem protetor solar, você quer um abraço maravilhoso, né? Não vai ser bom. Meu irmão, sai daqui, porque eu tô traumatizado pelo sol. Então isso também se aplica a um trauma de um lugar que nós batemos o braço, batemos alguma parte do corpo e aí alguém toca naquela ferida ali. Então, uma das condições que eu percebo, que vejo dos traumas é a questão da hipersensibilidade, né? Agora, eu quero passar aqui para quem entende mais agora, de forma mais profunda, pastora. Na verdade, o trauma, né? Um exemplo muito bom esse que o senhor deu é exatamente isso, né? É uma ruptura, é algo tão profundo em algumas pessoas, porque dependendo do trauma, né? A psicanálise ou a psicologia, né? A terapia em si, ela vai tratar vários tipos de trauma, porque a cada um que chega diante de nós ali no atendimento particular, ele é tratado de uma forma única. E eu vejo isso, pastor Wesley, também com o nosso Deus. Cada um também de nós, quando nós vamos fazer ali o atendimento da cura da alma, é tratado de uma forma única. Nunca é o mesmo caso, podendo ter os mesmos sintomas, foi algumas circunstâncias parecidas, mas cada um ele tem uma resistência, um trauma, através do impacto do trauma de uma forma diferente. Então, o trauma é algo que vai traumatizar não só a mente, mas vai paralisar o seu corpo e também vai, muitas vezes, paralisar totalmente as suas emoções. Ou seja, o ser humano, trazendo da infância para a fase adulta, ele vai crescer com aqueles traumas, não vai tratar, não vai lidar, vai empurrar, e ele vai crescer um ser humano totalmente frustrado. É cheio de dons, é cheio de talentos, é cheio de capacidades, mas o tempo todo, por conta do trauma, ele vai se achar incapaz de conseguir alcançar
lograr êxito em seus objetivos. Então, o trauma é algo que paralisa literalmente muitas pessoas. E nós não estamos falando só de pessoas comuns ou de pessoas, nós estamos falando de pessoas grandes também, como eu já atendi líderes, como eu já atendi pessoas de alto escalão, como eu já atendi pessoas de nomes grandes, conhecidas, e tem os seus traumas, e tem as suas lutas, e tem as suas paralisias, coisas que eles não conseguem romper por conta de um trauma. É forte, né? Eu lembro quando eu vou para Isaías capítulo 61, né? Depois, mais à frente, Jesus vai falar, vai mencionar isso e falar: hoje se cumpriu essa palavra aqui. E ele vai falar que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e me enviou para curar os quebrantados de coração. Quando eu vou para dentro do original ali, e eu vou esmiuçando as coisas, eu vou entendendo o seguinte, que esse quebrantados de coração é, na verdade, os traumatizados. As pessoas que sofreram um impacto, uma situação. Algumas pessoas, elas têm, por causa de algumas coisas que elas foram vencendo anteriormente, uma resiliência. Mas tem pessoas que, diante de uma coisa muito pequena, por não ter amadurecido nas ocasiões ou estações anteriores, aquilo foi sedimentar uma estrutura de feridas, e essa pessoa, ela já não tem essa habilidade. E por causa desse acúmulo passado, eu vejo que ela não tem força. Pastora, assim, como que a senhora vê uma forma de ajudar, apoiar, ou o primeiro passo, assim, que uma pessoa pode dar para que ela saia desse ciclo? Tem um chiadezinho, será que é daqui? Será que é daí? Será que de onde é? Para mim aqui tava bem mais, agora tá tudo ok. Eu tô ouvindo Tudo ok? tudo ok. Pastor, o primeiro passo é querer, né? A pessoa ela tem que querer. A gente não pode passar uma vida toda, mesmo tendo muitos traumas, sejam eles de divórcios, sejam eles de frustrações familiares, de rejeições, de abusos, de relações abusivas, seja ele qual for. O primeiro passo para tudo na nossa vida é a gente querer. Quando a gente quer, abre-se uma porta. Quando eu olho para isso, eu olho para o texto que a Bíblia Sagrada fala ali, muito claramente em João 4, quando ele vai falar ali da mulher do poço, né, de Samaria. Ela vivia ali nos seus traumas, nos seus enganos, naqueles anos e anos a fim de relacionamentos frustrados, daquilo que não era verdadeiro. E ela resolve simplesmente se esconder. Para ela foi mais fácil se esconder. Não aparecer em público, não estar no convívio, não ter relações sociais, não ter uma vida normal e estável. Ela resolve se esconder até Jesus entrar em cena, que aí muda todo o contexto. Quando Jesus entra em cena, Jesus vai aparecer, vai relacionar, que era algo totalmente atípico para ela, porque ela não queria, e é o que as pessoas que têm traumas, têm problemas, elas têm essas dificuldades, elas não querem relacionar mais. E quando a gente fala de relacionar, não é só questão de relações sentimentais, não é só marido e mulher, namorado, noivos, não. A gente está falando de algo muito mais profundo, relacionamento no geral, não quer relacionar numa igreja, nos trabalhos, na vida social. Então, quando aquela mulher ela entende que ali tinha uma oportunidade diante dela, e Jesus fala isso, se tu soubesse quem é que está aqui te pedindo água, tu pediria para mim, eu te daria. Então, Jesus ali dá uma isca para ela. Eu estou te dando uma oportunidade, você quer? Então, o primeiro ponto de tudo na nossa vida é a gente querer. Eu falo muito isso na cura, né? Que o trauma, para a gente tratar um trauma, a gente tem que entrar na cura também. Tem que haver uma libertação também. Então, para a gente tratar e curar um ser humano, alguém, homem, mulher, criança, seja quem for,
ele tem que querer, tem que partir dele. Tudo com Jesus a gente tinha que querer. Ele sabia que o cego era cego, mas ele perguntava o que ele queria. O leproso era leproso, mas ele perguntava o que ele queria. Então eu entendo que tudo parte disso. A gente tem que querer, é o primeiro passo. A gente arranja desculpa para tudo na nossa vida. E eu vejo muita gente que dá desculpa em tratar traumas, em tratar problemas, em resolver, e fica ali procrastinando e vai viver uma vida literalmente de procrastinação até chegar no nível da depressão, que é o quê? O excesso de passado. Tudo aquilo que você tem em excesso vai te fazer mal. Tudo aquilo que você tem em excesso uma hora ele vai ter que sair. Ele vai ter que expandir. O seu corpo ele não vai suportar. Então, nós temos uma estrutura. E dentro dessa estrutura, nós temos que entender que também há um limite. Assim é nas nossas emoções. Quando há uma ruptura, quando há um trauma, também há um limite para a gente suportar aquela dor, aquele problema. A gente precisa querer. Primeiro passo hoje que eu dou aqui como uma dica para quem está aqui conosco, ao vivo aqui nessa live, é você querer. É difícil falar de trauma, de dor? É difícil, eu sei que é. Mas se a gente não conseguir, nunca essa dor vai sair de dentro da gente, a gente vai sair arrastando pessoas, atrasando a nossa vida, não chegando onde era para chegar, não entrando nos objetivos que eram para ter na nossa vida. E o pior, se constituir família, vai ter uma família totalmente frustrada, cheia de dor, porque a dor que você tem, você vai passar também para os seus entes queridos. Isso é forte, hein? A dor que você tem, você pode passar para os seus entes queridos. Meu Deus. Então, trocando em miúdos aqui, então, uma das características de quem não quer é ficar dando desculpa, pastor. Procrastinar. Sempre. Procrastinar. Sempre vai dar desculpa, sempre vai dizer que não consegue, que não tem condição, que tem isso, que tem aquilo. Só que a gente tem que entender que a prioridade da nossa vida tem que ser nós. Sim. Tudo vai partir de nós. E se a gente não estiver bem, nada ao nosso redor vai ficar bem. E se isso mesmo que a Poli está falando aqui, a Poliana, tem muita gente interagindo conosco aqui na live, vai ter uma família disfuncional. Então, quando a gente olha os adolescentes, quando a gente olha crianças já hoje muito, né, rebeldes ou com dificuldade de relacionar e outra série de sintomas, isso vem da família, isso vem exatamente daquilo que está lá, a raiz, aquilo que como você foi criado, como é o tratamento dentro da sua casa, né? E muita gente vai tentar fugir. Isso mesmo. Muita gente vai tentar se esconder, vai achar, não, isso não é nada, isso passou, mas não passou. Não passou. Há pouco tempo passou, eu quero falar brevemente isso aqui para eu passar para o próximo tópico. Eu tratei uma pessoa e, assim, ele era um senhor, ele não é um homem jovem, ele já é um homem de meia idade. E assim, foram anos de dor. A dor dele começou aos 11 anos de idade, quando a mãe morreu. O pai o colocou para fora de casa e ele foi ter que viver a sua vida. E ali no meio daquela sua dor de infância, ele se tornou um homem rapidamente, porque teve que dar conta, né, de cuidar de si mesmo. Mas ele só era uma criança, ele tinha 11 anos. Mas aí a disfunção por conta de uma morte, que foi a morte da mãe, gerou tudo isso. E ele cresceu, se tornou um grande homem, um grande empresário, casou. E o que aconteceu agora? Ele simplesmente apareceu com depressão. E ele não conseguia entender. E ele perguntava para mim por quê. E eu dizia, você precisa entender que tem uma estrutura de dor dentro de você, que precisa ser tratada e quebrada. E é nessas estruturas que muitas vezes, né, tirando um pouquinho agora da ciência e entrando agora na questão da cura da alma, que a cura da alma, a ciência ela nunca vai tratar com tanta propriedade e profundidade como o Evangelho, como Jesus Cristo, como literalmente ali o Senhor,
A gente tem que entender isso. A estrutura que a gente vai criando, vai gerando, vai alimentando ao inimigo da nossa alma, ao ponto de afligir ao máximo. E a pessoa não suporta mais. Então ele não conseguia entender. Ele tinha uma vida boa, uma vida normal, ele era saudável, mas ele não parava de ter o que? Lapsos de memória que o traziam choro, desesperança, angústia, e ele não tinha mais desejo de trabalhar, uma empresa muito bem sucedida, mas não tinha vontade. Então, quando ele passou a entender que havia uma estrutura lá no seu passado que precisava não ser mais ressignificada, mas precisava ser tratada. Tratada. Precisava entrar com o quê? Com o perdão. Era necessário. E aí sim, curar os traumas, sair dos traumas, perdoar, liberar perdão e seguir. Aí uma chave girou dentro dele, porque aí ele conseguiu entender aquilo que ele não conseguia entender, como que ele, tão bem sucedido, já de uma idade, uma maturidade, estava vivendo tudo aquilo ali. Mas é o excesso daquilo, o acúmulo de dor que fica sendo gerado dentro de nós, que a gente acha que está tudo bem, que vai passar, mas na verdade não passa. Forte isso, né? Entendo que o problema adiado é um problema aumentado, né? Então, sempre. A dor não fica velha. Ela tende a piorar, ela tende a infeccionar, ela tende a levar para um estado muito pior. Então, o tempo não cura nada. Quem cura é Jesus e você liberar perdão. Então, nós vamos entender o seguinte, ainda estamos aqui nessa questão da definição do trauma. Pastora, assim, dentro de uma perspectiva natural, que a ciência diz que é um trauma, e na experiência, eu sei que essa não é uma pergunta assim, quanto que é 2 mais 2, né? Não. Ninguém faz esse tipo de pergunta, é só uma pergunta difícil, né? Mas enfim, a perspectiva a partir da ciência e a perspectiva a partir dos atendimentos, do que você foi entendendo na lida do dia a dia e biblicamente. Como traçar uma linha ali, né? Bom, o trauma, segundo a ciência, ele é um evento, né? São eventos traumáticos. Ele é um evento que acontece com a pessoa. Pode ser abusos, pode ser acidentes, pode ser mortes, pode ser abandono, pode ser a rejeição, né? Tem vários tópicos para a gente abordar acerca do trauma, mas o trauma, segundo a ciência, ele é um evento, literalmente, que acontece com o ser humano, aonde ele não consegue. O indivíduo ele não vai conseguir lidar com aquela situação. Ele, literalmente, ele vai ficar paralisado, ele vai causar nele dor, medo, porque, como eu falei lá um pouquinho antes, o trauma ele vai ter que sair, uma hora ele vai se expandir para algum lado. Então, segundo a ciência, ele vai causar uma estrutura psíquica na pessoa, que a pessoa vai levar para níveis de estresse, bipolaridade, burnout, hoje que é muito falado, muito conhecido. Então, vai para vários tipos, né, como eu vou dizer, reflexos daquilo que o indivíduo é traumatizado. Quando eu comecei a fazer os meus atendimentos, eu percebi a questão dos traumas nos atendimentos de gabinete, nos atendimentos da igreja, né? Atendimentos particulares, ministeriais. E ali muita coisa, quando eu era ouvida, muita coisa, eu chegava para Jesus certas horas, eu dizia, Jesus, me ajuda aí, como é que eu vou me sair dessa agora? Porque as pessoas elas querem muitas respostas para tudo aquilo ali, de dor, de angústia, de medo, de abandono, todos aqueles traumas ali que elas estão vivendo, né? Então, muitas vezes eu não conseguia ter aquelas respostas. Então, eu disse, não, eu vou estudar. Foi quando veio, né, a questão de eu realmente fazer a psicanálise, me formar nessa área, me tornar uma terapeuta para ir começar os atendimentos. Então, nos atendimentos, eu comecei a ter um entendimento dos comportamentos.
o comportamento de cada um que chegava diante de mim, com a sua dor, com o seu trauma, com a sua rejeição, que quando eles começaram a chegar, para mim era muito claro, começou a ser mais claro, porque agora com entendimento eu conseguia tratar isso. Então, muitas pessoas chegam com alto nível na questão da infância. O maior problema, né, de traumas na vida das pessoas começa lá na infância, né, onde ninguém muitas vezes dá atenção, onde passa muito desapercebido, aonde hoje até assim, vou dizer, na minha época, né, não sou tão velha assim, né, mas na minha época a minha mãe fez uma escolha de ficar em casa, cuidar das filhas, dar mais atenção. Hoje, a correria, né, o cotidiano, todas essas coisas, muitos pais optam por escolas integrais, deixar os filhos com pessoas, babás, né? Então, há muitas coisas envolvidas. Só que no meio disso tudo, na verdade, os pais correndo atrás de ter ou de proporcionar algo melhor, eles nunca vão entender, mas, pastor, é muito forte isso que eu vou falar, mas quase todas as pessoas que eu atendo, tanto na cura, ministerialmente, como na sala de terapia, elas vão falar sobre que só queriam a atenção do pai e da mãe. Só queriam que o pai e a mãe estivessem com eles. Só queria que o pai e a mãe ouvisse eles um pouco. E aí eles crescem, não são ouvidos, ninguém sabe o que está se passando ali dentro. Ninguém sabe qual é a dor, o que está acontecendo na escola, se está tendo algum nível de bullying, de notas baixas. Hoje os pais, assim, na escola, como é que está o ensino, o déficit. Porque quando você olha uma criança tendo déficit na escola, em questão de nota, você pode ter certeza que tem algo acontecendo por trás. Não é só uma dificuldade. Então, hoje todo mundo já fala, é o TDAH, não, é o hiperatismo, não, é isso. E nem sempre é. Às vezes é a falta de atenção dos pais, a negligência familiar. E ali ele cresce um adulto que ele cresce frustrado, cheio de dores, cheio de amarguras, se sente o quinto depois de ninguém, ou seja, ele não tem valor nenhum. Aí ele vai entrar nos relacionamentos tóxicos, abusivos, aceitar qualquer coisa, porque para ele qualquer coisa serve, para ela qualquer coisa serve, e isso vai acarretando todas as outras coisas que vêm depois. Então, quando a gente consegue tratar coisas na infância, a gente consegue amenizar muitas coisas. Mas a maioria dos traumas das pessoas que eu atendo hoje vem de relacionamentos abusivos. Por quê? Porque vem da sua infância a questão do desvalor. Eles se acham totalmente desvalorizados. Por mais que o pai e a mãe trabalhem para dar um mundo, eles não queriam o mundo. Eles só queriam a atenção. Sabe aquele momento de você chegar, sentar? Eu me lembro que aqui na minha casa, teve uma época que eu estava com muitas agendas, muitas, e eu não parava. Praticamente eu passava 1 ou 2 dias em casa, 15 fora, 10 fora, 3, uma semana, e era assim um mês dentro de outro mês, e tentando resolver tudo, às vezes dentro de um avião, dentro de um ônibus, dentro de um carro, sempre em viagem. E aí a minha filha, né, a Williane, eu tenho 3 filhos, o Franzé, a Williane e o Eduardo, a Williane é a do meio, ela chegou para mim um dia, eu retornando de uma viagem, eu me lembro que o meu mais novo tinha quebrado o dedo do pé, eu não estava, ele tinha ido para o hospital com outras pessoas que na hora, irmãos queridos que me socorreram, foram até a minha casa e levaram ele, engessou o pé, teve todo esse processo de dor, de tudo, e eu estava longe, e eu chorei muito dentro do ônibus, porque eu não estava perto, e ela disse assim, mãe, posso falar uma coisa para a senhora? Está na hora da senhora parar um pouco. Está na hora da senhora dar uma diminuída na sua agenda. Na mesma hora que ela falou isso, eu falei, tá mesmo. Porque você tem que ter consciência disso. Há pessoas que são suas responsabilidades. Os seus filhos são sua responsabilidade. Você não pode terceirizar os seus filhos. Eu disse, tá mesmo, e eu parei.
nessa época, as minhas agendas quase que por total, por completo. Por mais que a gente viva da obra hoje, não mais assim tão intensamente, porque o Senhor nos deu a terapia, os atendimentos e outras coisas, mas na época eu vivia muito da obra, eu entendi que não adiantava eu estar lá fora, ganhando o mundo todo, curando, tratando, libertando, fazendo e perder a minha casa. Então eu dei uma parada e fui cuidar dos meus filhos, estabilizar as emoções, estar perto deles, cuidar das dores, dos traumas, porque querendo ou não, eles estavam se sentindo que abandonados. E aí eu vou abrir outro parênteses, eu não sei se tem pastores, lideranças aqui nessa live também, mas filhos de pastores, a maioria que eu atendo, são extremamente traumatizados. Porque os pais têm atenção para tudo, menos para eles. Os pais têm tempo para todos, menos para eles. Os pais ouvem a todos, menos a eles. Então, isso é algo muito sério. Quando a gente vai sentar com um adulto, numa terapia, a maioria dos adultos que eu atendo, eu vejo eles com cara de criança, comportamentos infantis, porque não foram ouvidos lá atrás. Então, a maioria tem comportamentos de imaturidade, apesar de ter seus 30, 40, 20, 25 anos. A Araci está dizendo que está travando, eu não sei se as outras pessoas puderem nos ajudar aqui, se está travando ou não. Ok, pastor. Então, a maioria começa lá na infância. Então, quando eles sentam diante de mim, homens e mulheres, podem ter 40, 50, eu os vejo como criança falando. As atitudes, as ações, as dores, o trauma, os medos, aquilo que eles vão contando ali para mim no consultório, literalmente como crianças. Então, a gente vê que tudo começa e começou lá na infância, onde eles não foram ouvidos. E eles cresceram em estatura, em tamanho, robustez. Eles cresceram também, muitas vezes, financeiramente, em muitas coisas, em muitos âmbitos, como eu dei o caso agora desse rapaz, que era muito bem sucedido, que é muito bem sucedido, mas, porém, não cresceram mentalmente. As suas emoções ficaram presas lá atrás. Forte. Pastora, eu tenho observado, por exemplo, muitas vezes a gente fala sobre a expressão de uma pessoa que ela é tomada ou é movida por orgulho, né? Uma pessoa orgulhosa. Mas eu tenho que entender o seguinte: como que esse orgulho ele é formado, né? Como que ele se manifesta na vida de uma pessoa? Então, eu estava falando sobre essa questão de hipersensibilidade e, na verdade, o orgulho ele se manifesta na vida de uma pessoa tentando se proteger exatamente desses traumas, Muitos. dessas situações, né? Então, passa uma situação difícil, então para se blindar, eu acabo criando uma casca dura ali que não deixa ninguém acessar, que já dá uma resposta na ponta da língua, que já tem todas essas estruturas, né? Vamos dizer assim, e que o inimigo acaba se beneficiando disso, não é verdade? Então, por trás de todo orgulhoso, pesquisa quais são as dores dele. Quais são as dores latentes, quais são os traumas, quais são as decepções, quais são os níveis de abandono. Abandono é o principal. Abandono, rejeição. Todo orgulhoso, ele se sente abandonado. Só que para ele não expressar isso, ele sobe para onde? Para o orgulho. Então, tem dois tipos de orgulho, lembrando, né? Tem aquele da autoconfiança, aquele da altivez, e tem um do coitadismo, do vitimismo, daquele que é tímido, que se esconde, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso, não, envia outro, não me coloca, não, eu não... E aquele que já vai para a altivez, que ele já se esconde ali, ele se blinda literalmente, para ele é o cara, ela é a cara, é tudo, as coisas só acontecem se for com ele. E só que assim, por trás daquilo ali, o choque de realidade é diferente, porque a pessoa ela se sente desse tamanho,
Mas para que ninguém pise, para que ninguém rejeite, não aceite, então ela já vai, e ela vai pro orgulho mesmo, máximo, né? Se achar o máximo. Isso é muito comum nos narcisistas. É forte. Uma das... E essa questão dos traumas, quando eles não são tratados, eles não são trabalhados, a gente não coloca ele na cruz, né, e deixa Jesus trabalhar, ele pode evoluir, por exemplo, para uma bipolaridade, para uma esquizofrenia, para um câncer ou algo nesse sentido? Ou é exagero a gente pensar nessas possibilidades? A senhora falando aí, né? Isso vai ter que fluir para algum canto. Vai. Isso vai manifestar em alguma coisa, isso vai gerar um excesso que o corpo não vai suportar e ele vai gerar alguma coisa. As doenças da alma são as doenças hoje mais comuns, né? Literalmente. Então, o medo aqui, parar aqui um pouquinho para responder a Renata Conceição, o medo também vem de um trauma, né? O trauma, ele vai te paralisar. E o medo é uma das reações mais comuns que vai ter em relação ao trauma. Porque você não tratando, você não falando, você não colocando isso, como o pastor falou agora, na cruz de Cristo, resolvendo isso de alguma forma, você vai viver o tempo todo com medo. Medo de dar errado, medo das coisas não acontecer, medo de levar um não. Então, as pessoas que têm excesso de trauma jamais vão ser vendedoras. Por quê? Porque ela tem medo de levar um não. E o vendedor, ele já sabe qual é a coisa mais certa que ele tem. O não. Ele vai buscar o quê? O sim. Ele vai atrás agora de vender o peixe dele para ele conseguir o sim. Então, as pessoas que têm trauma, elas não conseguem. A pessoa recebeu um não, trabalha nos call center, trabalha como vendedor. Nossa, não quero. Começa a ter essa avalanche, ele já coloca a culpa nele mesmo. Ele já acha que o problema dele é com ele. Então, aí ele já entra literalmente na rejeição e aí ele não consegue fluir. Então, quem tem medo, quem tem o trauma leva para esse nível, não consegue se relacionar, porque tem medo de dar errado, porque tem medo da pessoa não amar, ou então tem medo de se apaixonar e perder, a pessoa trair, tem medo de tudo. Então, é um trauma, é um nível muito alto de trauma, o medo, certo? Indo para a sua pergunta, eu queria que o senhor respondesse, que agora me fugiu o foco, eu fui lendo aqui as coisas do que o senhor fez. É forte. Forte. Vamos lá. Isso vai manifestar em algum lugar. Pronto. Isso vai trazer. Isso. A manifestação no corpo vai manifestar. As doenças psicossomáticas são as que a gente mais conhece hoje, são as doenças da alma, são os estresses, níveis de estresse, bipolaridade, né? Hoje tem pessoas que tomam remédio controlado para dormir, para ter ânimo, alegria, vitalidade, conseguir trabalhar. Tem pessoas que tomam remédio controlado para muitas coisas, né? Os ansiolíticos, para ansiedade. O trauma, ele sempre vai para algum lado. Vai para ansiedade, vai para a questão da depressão, vai para essa questão que a gente acabou de falar, do medo que vai gerar bipolaridade. Então, ele vai para muitos níveis. Uma doença que eu acho que muita gente conhece, que é a fibromialgia, né? Que se a gente for mesmo estudar a fundo, ninguém sabe como ela nasceu, como ela é formada, de onde ela vem, como acontece, mas são dores intensas e terríveis nos nervos, no corpo todo por completo, né? Então, eu sempre digo isso, no limite máximo da dor, quando não tem mais para onde ir, o corpo não tem mais como segurar aquilo ali, vem a fibromialgia, né? Então, a fibromialgia, ela vem com esse excesso de dor de muitas coisas dentro de você, né? O câncer, sim, o câncer é hoje cientificamente, né, estudado, que muitas coisas relacionadas ao câncer, que pessoas que contraíram, porque todos nós temos as células, né?
Mas as pessoas que ativam essas células no seu corpo são pessoas que têm um nível de amargura muito grande, né? Gastrite, úlcera, níveis de amargura muito grande dentro, que começam, o seu sangue começa a ficar ácido. Chega a um nível de ficar ácido, de tanta dor, de tanta amargura. E aí o seu corpo ele não vai suportar. Então ele tem que sair para algum lugar, né? Artrose, osteoporose. Então tudo isso são dores. Quando eu olho para o Salmo 32 da Bíblia, o salmista Davi vai falar muito sobre isso, né? Enquanto encobri os meus pecados, enquanto encobri ali, os meus ossos iam se enrijecendo. Então, artrose, osteoporose, artrite, o que é que a gente vê como isso? São os nossos ossos enrijecendo. Então, são muitas dores, são excesso de dores dentro de nós. É preciso tratar, é preciso ser colocado para fora. Não adianta. Gente, não existe isso de eu esqueci. Não, eu deixei para lá. A gente precisa falar, porque o caminho do perdão é Cristo. Ele é o caminho de todas as nossas curas, né? O caminho do perdão tem coisa que a ciência, o estudo, a análise, a terapia, ela não vai alcançar. Todas as vezes que eu entro na sala de atendimento, eu sempre, quando é a minha primeira consulta, eu sempre digo, ó, eu sou uma pastora, sou terapêutica, mas eu sou uma terapeuta cristã. Vai haver momentos que eu vou falar com você acerca da questão da ciência, daquilo que você pode entender cientificamente. Mas vai haver momentos que eu vou falar com você e eu vou dar minha opinião sobre o mundo espiritual, sobre a questão da cura, sobre a questão, literalmente, de você ser liberto. Vamos para o perdão? Perdão é o quê? Perda no aumentativo, não é isso? Perda, perdinho, perdão. Então, quando eu perdoo, quem é que perde literalmente? Eu. Mas as pessoas no orgulho ficam dizendo, mas eu não vou perdoar, mas foi ele que fez, mas sou eu que tenho que perder aquela dor. É um perdão, é algo grande que vai acontecer dentro de você. Por que Cristo teve que morrer naquele madeiro? Era o nível de perdão que precisava vir sobre nós. Era tão grande o nível de perdão que precisava para a humanidade que precisou sacrificar aquele homem que não havia sobre ele pecado nenhum imputado. Aquele sangue agora ali iria nos purificar dos nossos pecados. Então, como que Cristo vai para a cruz? Para a purificação dos nossos pecados, para um nível tão grande de liberação, e eu e você não queremos entender que nós precisamos perdoar para alcançar esse mesmo nível. Nível de quê? De liberação, de purificação dentro de nós, é do nosso corpo. O nosso corpo agradece. Quando você perdoa, você fica leve. Você fica literalmente, você flui melhor em todos os âmbitos da sua vida. Entendeu? Então, é muito sobre isso. É tudo o que eu literalmente hoje consigo ver no contexto, né, de terapia, com a questão cristã, da cura, dos traumas. Então, tudo isso, fazer terapia é bom demais. Vai te ensinar a entender que nem sempre você vai depender de um ansiolítico. Tudo está aqui na sua mente. A sua mente estando equilibrada com as suas emoções e tudo isso equilibrado no mundo espiritual, com Cristo, aí você vai entender que você não precisa de um ansiolítico para você não ficar ansioso. Porque, aliás, a palavra diz que a gente não tem que andar ansioso por coisa alguma. Porque quando eu ando ansioso, eu estou dizendo que Cristo não vai dar conta do meu amanhã. Não vai dar conta daquilo que vai acontecer na minha vida. Não vai dar conta de resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Só que eu preciso entender também que não é sobre a ansiedade, é sobre o meu posicionamento. Não é colocar tudo na cruz de Cristo, não é colocar tudo na conta do Senhor, é colocar também a responsabilidade em mim como pessoa. Porque houve uma confiança dele em nós como pessoa quando ele foi para aquela cruz. Então a gente tem que entender isso, que tem que haver um posicionamento. Costumo dizer que Deus vai fazer tudo menos a sua parte, né?
Exatamente, pastor. Ele não Então, faz quem é a que nossa precisa... parte. Sim. Quem é que precisa pedir ajuda? Sou eu. Nós. Quem é que precisa abrir mão e pedir perdão? Irmãos, vamos lá, essa questão de perdão aí é um negócio tão sério que a gente não entende. A gente acha que perdão é desculpa. Né? Isso. Me desculpe, me absorva, né? Como disse lá o... me libere. Mas, na verdade, irmãos, quando nós vamos entender aí, a pastora trouxe muito bem, é uma perda grande. É literalmente, quando você perdoa, você perdeu o direito de cobrar. Perdão é perder o direito de cobrar. Perdoa, meu irmão. Não quer dizer que você vai esquecer, vai te dar amnésia. Você vai lembrar, mas você perdeu. Alguém te deve R$100, você falou assim, está perdoado. Você não tem mais o direito de cobrar. Isso mesmo. Não tem o direito de cobrar. Então, perdão é isso. E o caminho nós entendemos que a origem desses traumas, eles começam desde a infância. Sim. Né, que vai desde da criação, que vai no convívio com os coleguinhas. Irmão, não tem jeito. Todos nós, eu entendo assim, pastor, eu não sei se a senhora tem uma postura diferente. Eu entendo que todo mundo tem algum nível de trauma. Todos. Por exemplo, aquela pessoa que ela foi muito solta, né? E ela queria limite, ela vai ser traumatizada porque ela, nossa, eu queria alguém que me limitasse, eu queria que alguém falasse na minha vida, eu não tive ninguém que me segurasse, que realmente me orientasse. Você vai ver isso até mesmo dentro das prisões. Sim. Né? Nunca tive ninguém que me colocasse limite, que falasse não para mim. Aí nós temos a outra pessoa também, que ela é extremamente fechada, ela vai ser traumatizada porque eu nunca namorei ninguém, namorei no sentido assim, eu nunca tive um relacionamento nem saudável, nem nada, eu nunca pude arriscar nada, sempre fui tolhido, sempre fui fechado aqui, não conheci a vida, não conheci nada. Estou falando a nível de fluir para o pecado, mas algum nível de liberdade não teve. Então, de todo jeito. Então, teve aqueles, né? Que depois traumatizaram os seus filhos, porque, como foi muito solto, agora prende demais. E tem aquele gerando uma opressão. E tem aquele que foi preso demais, agora quer liberar. Então, como é sutil, né? Como é. Demais. Então, não adianta, gente. Todos nós vamos passar por algum nível. Não existe essa pessoa que nunca teve rejeição. Não existe essa pessoa que nunca teve um não. Não existe essa pessoa. Não, entenda que esse não é só um problema que você está passando. O que você está passando é temporal. Agora, a pastora trouxe muito bem aqui. Você precisa querer. Precisa sair da área do vitimismo. Irmãos, uma coisa mais complicada. Deixa eu falar, alguns irmãos vão escandalizar comigo. O problema é seu. Mas deixa eu te falar, nem Jesus pode te ajudar se você for um vitimista. Não. Porque a fechadura é pro lado de dentro. É pelo lado de dentro. Então, eu falo, Deus, eu desisto de ser um vitimista, de ser um dodóizinho, de alimentar esse altar da autocomiseração. Eu abro meu coração, entendimento, vou pedir ajuda. Eu vou liberar perdão. Nós vamos fazer isso aqui, talvez. Dá para a gente fazer uma dinâmica prática aqui, professora? Uma oração ajudando os irmãos aqui a liberar perdão? Sim. Sim. Né? A dar esse primeiro passo, essa primeira, vamos dizer assim, dar esse primeiro passo, né? Eu sempre faço uma oração, até mesmo alguns atendimentos meus, quando eu vejo um nível de dor
Eu sempre falo, né? No final eu faço uma oração, eu sempre digo para a pessoa, preciso fazer uma oração com você para a gente dar continuidade a isso daqui. Porque a terapia, para mim, pastor, não é uma questão lucrativa, não é o dinheiro que eu posso lucrar, né? Aonde eu posso chegar, é aquilo que eu posso curar, é aquilo que eu posso acessar na vida de uma pessoa, para dar a ela a liberalidade de viver os planos e os sonhos de Deus na vida dela. E eu sempre chego para as pessoas, eu digo assim, olha, nós vamos fazer uma oração simples, vai ser igual tirar band-aid, quando a mãe tirava band-aid da ferida da gente, quando a gente ralava. Eu não consigo, mas eu decido. E eu quero liberar perdão. E aí você vai com a sua lista de perdões. Quando eu identifico as pessoas, quando eu identifico quem feriu, aonde está doendo, eu vou falando para a pessoa. Olha, eu não consigo, mas eu decido liberar perdão para fulano, por tudo que ele fez, pelo abandono, pela rejeição, pelo abuso. Aí ela vai dizendo, ela vai falando, ela vai chorando, e ela para, ela chora mais, ela chora, eu deixo esse momento livre. Eu sempre digo, chora, deixa o Senhor lavar a sua alma, lavar suas entranhas, lavar o seu interior, porque ali não é mais o vitimismo, ali entra o perdão genuíno, o arrependimento. É uma oração simples, mas ela é eficaz, tanto para a gente como no mundo espiritual. Então, ali eu deixo a pessoa chorar. Não é aquela pessoa que chora se vitimizando. Ai, ó céus, ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém faz nada por mim. Não. Primeiro, se você mesmo não faz nada por você, você não tem que esperar que ninguém faça. O primeiro passo é você querer fazer algo por você. Aí você já sai do seu vitimismo e você toma um posicionamento. Então, quando ela chega e ela faz essa oração, ela começa a chorar, ali está saindo dela a dor. Ali está saindo dela a amargura. Então, ela não está chorando, se vitimizando. Está curando ela. É o choro da cura. É aonde está saindo a dor. Jesus chorou, lembra? Quando João Batista morreu. Doeu. Estava doendo dentro de Jesus. Jesus estava numa forma humana. Ele estava tirando a dor dele agora. Naquele momento, através do choro. Então, fazer essa oração, com toda certeza, vai ajudar bastante. Eu não consigo. Senhor, eu quero hoje me apresentar diante do Senhor, declarar que eu não consigo, mas eu decido e eu quero liberar perdão. E aí você faz a sua lista de que você precisa liberar perdão, se você precisa liberar perdão para você mesmo, se você precisa se perdoar das suas escolhas, do que você fez, dos relacionamentos, do seu tratamento de desonra com seus pais, porque aí você não consegue fluir em nada da sua vida, você não consegue se submeter. Então, você vai entrando nesse nível. Quando eu faço essa oração de perdão, inclusive para as pessoas mesmo, elas entram em choque. Geralmente, elas arregalam os olhos na hora, quando eu faço. Eu não consigo, mas eu quero liberar perdão para Carla. Aí a pessoa já abre o olho assim, aí eu fala, libera perdão para você. Libera perdão para a sua vida. Libera perdão. Abre o caminho para Jesus fazer algo novo na tua vida. Então, isso é muito libertador. Liberta vidas, literalmente, de cativeiros. E aí você tem essa oração agora, não, irmão, não como algo que você vai falar de forma comum. É algo que você tem que ser sincero. Porque o que pesa para Jesus na nossa vida é a nossa sinceridade. É a sinceridade do nosso coração. É aquilo que a gente fala de verdade, que a gente quer que mude na nossa vida. Então, é uma oração, para quem, pastor, falando a questão da dinâmica, quando você começar a fazer e ter esse entendimento dentro do seu coração, você vai liberar perdão, você vai abençoar a pessoa no final. Quero liberar Não esperar perdão. sentir nada, eu não senti que eu tenho que perdoar. Ninguém vai sentir. A gente só sente vontade de matar, né? A gente só sente Isso vontade sim. de fazer um monte de coisa errada. Né? Então, a gente não vai sentir, porque perdão não é sentimento. Perdão, literalmente, é uma obediência, é um princípio. É aquilo que ele fala na oração do Pai Nosso. É um princípio entre eu e ele. Né? Só tem como haver perdão para mim se eu realmente liberar perdão para as pessoas. Só tem como eu ser perdoado e subir de nível
quando eu entender que o perdão é um princípio para Jesus. E ele não vai abrir mão desse princípio, irmão. Pela sua dor, pelos seus traumas. Eu tenho que perdoar o meu abusador? Deve demais perdoar o seu abusador. Por quê? Porque você não é justiceira e nem injustiçado. Há um Deus que é a própria justiça na sua vida. Ele é o justo juiz. Quando eu libero perdão, eu estou abrindo mão do meu direito de justiça e eu estou entregando para ele fazer a justiça dele. Pensa uma coisa, irmão. Alguém te feriu, alguém te magoou, ele veio aqui, feriu, cortou a sua mão, fez uma ferida. A mão de quem foi cortada? Não foi a sua? Então, a responsabilidade de quem é para curar essa mão? É de quem te feriu? É de quem te cortou? Ou é de você que está com a sua mão agora ferida, cortada? A responsabilidade é minha. Eu tenho que curar a minha mão. Então, o perdão é isso. Eu abro mão da ofensa, daquilo que me feriram, me machucaram, e eu curo a minha mão. Agora a minha mão está curada. Pode até ficar uma cicatriz, mas ela não vai voltar a doer, porque esse negócio de ressentimento é um engano e uma mentira do diabo. Se você tiver um corte, uma cicatriz de um corte, não volta a doer, tá cicatrizado, não tem mais como aquilo doer. Aí a gente fica, eu tenho meus ressentimentos. Tem não, irmão, isso é mentira, isso é falta de perdão, porque não tem como aquela ferida voltar a doer se ela foi sarada. É forte. E muitas vezes nós podemos até racionalizar o perdão. O perdão, ele só acontece, na verdade, quando eu perco o direito de cobrar, entrego para o Senhor. Irmãos, às vezes eu vejo situações assim, mulheres que sofreram muito tempo por causa de maus tratos do marido, dos pais. Ao invés de perdoar verdadeiramente, na primeira oportunidade de se vingar, ela se vinga e perde o marido de novo, e perde o contato com os pais de novo. Ao invés de aproveitar e desfrutar de tudo que Deus tinha, irmãos, lógico que a gente não está no sapato da pessoa, né, para entender qual foi a dor, qual foi a coisa. José passou por isso, né, pastor? Muito. Houve um grito para José, né? José vê os irmãos, vai para casa e dá um grito. É a libertação dele ali. Sim. E até teve um filho que ele colocou o nome Manassés, né? Eu esqueci da casa do meu pai e daquelas dores, né? Que me fez esquecer. Então, queridos, já estamos aqui caminhando para o final. Vamos pegar aqui, pastora, umas 2, 3 perguntas para a gente responder, apesar de que a gente respondeu. Eu quero fazer só mais uma. E aí, os irmãos aqui, a gente pega mais. Eu entendo o seguinte, que onde tem lixo, tem demônio. Onde tem lixo, tem bicho, né? Vamos dizer assim. Sujeira, né? Eu sei que existem coisas que podem fazer, algumas opressões malignas, que pode fazer com que essa pessoa ela tenha uma dificuldade maior para tomar essa decisão de perdoar, né? Faz com que aquilo que era pequeno se torne algo extremamente gigantesco, né? Sim. Agora, na questão espiritual, né? A questão do perdão, ela serve para tudo, né? Ela vai trazer uma questão emocional ali, ela vai trazer uma questão espiritual. Irmãos, quando nós vamos ministrar a libertação na vida de pessoas que não liberam perdão, sinceramente, irmãos, as manifestações demoníacas mais terríveis na vida de uma pessoa que eu já peguei assim para ministrar pessoas com falta de perdão. Então muitas vezes nós vamos orar ali, ministrar, dar um comando para que o inimigo, né, perca o controle, perca a força ali, para que e fala, fulano, quem é que você precisa perdoar? Satanás está te acusando e esse é o direito legal que ele está usando para poder te prender nisso aqui. Vamos liberar perdão? Vamos lá, fulano de tal, eu libero fulano de tal.
quero dizer que essa pessoa, eu decido, igual o pastor falou aí, essa pessoa já não me deve mais nada, então eu libero, eu renuncio o desejo de vingança, os prejuízos foram esses e tal, eu tenho que colocar para fora isso aí. E aí, meu irmão, irmã, aí sim nós conseguimos dar sequência ao processo de cura e de libertação dessa pessoa. Então, pastora, até onde identificar ali? Até onde é demônio? Até onde é a pessoa? Qual o ponto de equilíbrio ali que a gente pode... Na questão da administração da cura da alma, que vem a libertação, né? E quando a gente vai fazer os atendimentos, por incrível que pareça, né? Há um nível de possessão muito grande mesmo, quando a gente fala acerca do perdão, liberar o perdão. Fazer essa oração simples aqui que eu acabei de falar. Muitas pessoas chegam a se manifestar, muitas pessoas chegam a gritar, a chorar compulsivamente, não conseguir fazer, até a gente conseguir acalmar as emoções, dar um comando para as emoções se acalmar, e ali a gente retomar a oração, né? Então, eu atendi uma vez uma pessoa e foi muito difícil. Eu atendo, sempre quando eu faço esses atendimentos, eu atendo com 2 pastores que vão comigo, ficam ali comigo, me ajudando na intercessão. Eu costumo dizer que eles também têm a visão 3D, né? E ali, eles... na hora de liberar perdão para o esposo, era uma mulher, ela tinha muita dificuldade. Então, chegou um momento que a gente não sabia se era ela ou se era o demônio manifestado nela. Se era ela ou se era o demônio manifestado nela. De uma linha tão tênue que estava ali entre ela e a possessão, né? Porque havia a dor, havia o choro, o desespero, o grito, mas também havia a possessão, que ela começou a atacar a face na parede, esmurrar, né? Então, só que a gente ficou ali naquele impasse. Levanta-se, expulsa ali o demônio, dá um comando ali para ela voltar, ou isso é a dor dela da cura. E, então, é uma linha muito tênue, vai de pessoa para pessoa, mas a gente ainda consegue identificar por conta da forma de falar, né? O demônio, ele não cede, o demônio, ele não reconhece, o demônio, ele não se dobra, ele não desiste. Então, quando a gente está ministrando, a gente vai ali falar algo de liberação de perdão, e a gente coloca o nome de Jesus, e a pessoa ali já tem aquela reação, ela não consegue, a gente já sabe que já não é ela. É o próprio demônio mesmo ali, o inimigo tentando ali numa fase de possessão, segurar a boca dela, segurar a liberação dela ali, a vida dela. Mas é algo muito tênue, muito, muito peculiar. É uma linha muito fina. Você tem que estar com a sua percepção ali, né, o seu discernimento espiritual muito alinhado, porque as pessoas, elas costumam confundir. Aí o choro, né, é o que eu falei, você entender o que é o choro, se é o choro do vitimismo, se é o choro da autocomiseração, se é o choro falso para você ficar com pena e mudar a conversa, ou se é um choro literalmente da dor, ali onde está colocando para fora, e vai acontecer a liberação de perdão. Quando você vê uma resistência muito grande, pastor, nessa fase da administração da cura, você já sabe que não é a pessoa, né? Porque pessoas, a gente vê que por mais que sejam níveis de dor muito alto, a pessoa, ela fica ali um momento, ela chora, é difícil, ela relembra, porque, né, há um relembrar ali da dor, mas ela consegue fazer a liberação de perdão na sala de atendimento, ela consegue ali literalmente colocar para fora a sua dor, e você vê que ali naquele momento a fisionomia dela muda, ela muda, porque ali há uma libertação na mesma hora. Então, quando você sente aquilo ali, não, eu não consigo, não, eu não consigo. Quando a pessoa fica naquela resistência, não, eu não consigo, e naquele grito, naquele choro, você já sabe que não é mais a pessoa, é um nível de possessão, literalmente, e aí você vai ter que conduzir ali agora para um outro nível, para aquela pessoa, né, voltar ao normal, voltar a ser ela,
aquietar as emoções e a gente conseguir fazer com que ela... Quando acontece isso, a gente já identifica rapidinho qual é o problema da pessoa e com quem é o problema da pessoa. Porque aí tudo vai partir de que a vida dela todinha se degenerou por conta disso. E aí, liberando essa pessoa, ela conseguindo fazer a oração liberando, tudo muda, inclusive a fisionomia da pessoa. Eu já ministrei um casal, eles estavam divorciados, eu ministrei primeiro ele, e ele queria muito voltar com a esposa, ele tinha adulterado, e ele liberou perdão, só que ela tinha muita resistência, e ele ficou tão impactado com a ministração que ele falou para ela, a ex-mulher. E aí ela foi, mas assim, com a resistência, já com o escudo levantado, não quero ouvir muito falar disso, não quero, estou aqui obrigada. Mas aí quando as coisas começou a fazer sentido para ela, e ela conseguiu fazer a oração e liberar perdão para ele, gente, foi algo surreal. Ela perdoou, ela saiu da ministração, ela foi direto procurar ele, reconhecer que ele era o marido dela, era o amor da vida dela, ela tinha perdoado, ela não ia mais viver com aquilo. Eles casaram novamente, agora eles vão ter um neném, ela está grávida. Eles já tinham vivido anos juntos, não tinham conseguido engravidar. Quando aconteceu a administração, eles casaram novamente e hoje ela está grávida. Então, tudo para uma história. Cura, o poder faz crescer a família. Exatamente, o poder restaurador. Então, eu fiquei... Até hoje, isso me impacta muito, a administração deles, né? Porque houve, literalmente, ela disse, eu saí de lá, eu procurei ele na mesma hora, eu não consegui ficar mais ali daquela forma com ele. Aí ela liberou perdão, e aí eles começaram totalmente o processo de restauração. E assim, hoje eles estão vivendo. E aí hoje já entenderam e houve a cura em todos os lados, né, pastor? Foi bem mais profundo. Isso aí. Amém. Teve uma irmã que perguntou aqui sobre as doenças autoimunes, eu acredito que já tenha respondido, né? Então, ela vai fluir para algum canto. Por exemplo, psoríase, né? Ela tem psoríase, tinha sumido, mas voltou depois da gravidez, né? Não sabe se as alergias também. As alergias, elas são muito fortes, né? Na questão dos traumas. Muito fortes. Os processos alérgicos, eles são muito grandes, muito impactantes. As mulheres grávidas terem cuidado, né, com relação a isso, aos traumas. Saber escolher sempre é a prioridade, pastor. Saber, né, a sua escolha, ela vai fazer diferença em todas as áreas da sua vida. Mas as mulheres grávidas, mesmo que o parceiro tenha lhe deixado, não sei, não está vivendo uma boa fase, se resguardar nesse período, né? Porque todo processo de dor que você sente... Tem um luto também, né, pastor? Vai passar para a criança. Tem um luto ali. Toda a questão de ruptura, situações que acontecem na nossa vida, tem um luto também. Se a gente não sabe viver, aquilo vira um trauma também, né? Vira. Fora essa questão do pai, mãe, principalmente ver essas bases, né? Como foi o relacionamento e realmente liberar, perdoar e perder o direito de cobrar. Eu lembro, só para finalizar, de uma moça que nós fomos atender, e a gente faz uma pergunta, né? O que é pai? O que pai significa para você? Por exemplo, quando você olha assim, Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que Jesus representa para você? O que o Espírito Santo representa para você? O que o Pai representa ali para você? Olha, eu creio em Jesus, eu gosto do Espírito Santo, mas eu odeio o Pai. Ali eu já vi que era demônio. E a guerra dela era com o pai, né? Que aí já transferiu para... Aí você vai ver que desde a infância havia uma luta tremenda, muitos casos de abuso, muitas situações é uma situação terrível, né? Abandono, né? Então você vai vendo como essa coisa ela vai se manifestando aí. E a Polly até colocou aí, né? A infância é o chão
que o caminho, né, que nós pisamos quando adultos. Não Sim. teve cura, está preso lá naquela situação e precisa caminhar. Amém? Deixa eu te dar uma notícia boa. Hoje chegou o dia da sua vida começar a andar. Amém. Hoje começou um ciclo novo na sua vida. Eu posso sentir a unção de Deus aqui agora. Amém. Nós queremos proclamar sobre a vida de vocês. Sim, A partir do Deus. momento dessa oração que você fizer aqui, algo novo vai acontecer na sua vida. Nós cremos assim. Creia. Creia, tome posse em nome de Jesus. A ansiedade, o Sim. ansiolítico, as enfermidades, o ciclo de derrota, o ciclo de escassez financeira, está ligado a esse trauma em nome de Jesus Cristo. Bem como o espírito maligno que está se alimentando dessa dor, vai sair da sua vida hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê? Coloca aí nos comentários, eu creio, recebo. Em nome de Jesus. Depois você vai testemunhar. Amém? Amém. Pastora, a senhora pode conduzir esse momento de oração? Amém. Amém. Pai, nessa tarde nós te damos graças. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor continua sendo o condutor de todas as coisas da nossa vida. Obrigada porque o Senhor continua sendo, Pai. Tudo aquilo que nós precisamos, nós continuamos declarando que o Senhor é único, que o Senhor é suficiente, Pai, para fazer todas as coisas a qual nós precisamos. Nessa tarde, Pai, eu quero colocar todas as pessoas que entraram nessa live, todas as pessoas até mesmo que não estão mais agora conosco ao vivo. Eu quero colocar a minha casa, a casa do pastor Wesley, também diante do Senhor nessa tarde. Eu quero te pedir, Senhor, se ainda existe algum lugar, se ainda existe alguma gaveta, Senhor, que não foi acessada por ti, que nessa tarde possa ser acessada. Que possa, Pai, haver cura, que possa haver libertação, que o sangue de Jesus possa entrar sendo o fator determinante, Senhor, para mudar todas as coisas. Senhor, que o Senhor possa restaurar a vida, Pai, dos teus filhos que estão aqui agora. Que o Senhor possa trazer paz, porque o Senhor é o príncipe da paz, como diz na tua palavra. Pai, que a paz que excede todo o entendimento, Senhor, aquela que é mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às aflições, ela esteja agora de uma forma abundante entrando na vida de cada uma, em cada casa, em cada família, em nome de Jesus. Que as pessoas possam dar testemunho, Senhor, desta live, que as vidas sejam impactadas, que haja perdão, que haja restauração, que pessoas sejam liberadas, Pai, para viver o seu ministério, o seu chamado, para terem famílias, para frutificar, para florescer, para crescer, Senhor, nesse tempo. Pai, toda a estagnação do inferno, toda paralisia hoje, seja em nome de Jesus retirado, repreendido da vida das pessoas, Pai, neste lugar. Que elas possam avançar nesse tempo. Em nome de Jesus, que as promessas se cumpram, que elas vejam o romper do sol, o romper dos céus sobre a vida delas. As bênçãos sejam alcançadas, que a tua unção multiplicadora venha derramar sobre elas, multiplicando, Senhor, paz, saúde, graça, amor, alegria, Senhor, os frutos do teu Espírito, em nome de Jesus, que vidas sejam salvas, libertas, tratadas, curadas, saradas. Pai, nós sabemos que isso aqui é só uma gota no oceano. O poder sobrenatural, quem faz mesmo é o Senhor. A autoridade, quem tem mesmo para fazer e restaurar as nossas vidas, vem do Senhor. Então nós te pedimos, Pai, de uma forma sobrenatural e extraordinária, que o Senhor venha, curando, restaurando mulheres, homens, ministérios, pastores, liderança, que o Senhor venha neste dia, Pai, em nome de Jesus, proclamando liberdade aos cativos e aos oprimidos, que os cegos voltem a enxergar, que os paralíticos voltem a andar, que os coxos voltem, Senhor, a ter movimento, Pai, em nome de Jesus. Que haja uma liberação no mundo espiritual, Senhor. Vai muito além da ciência, vai muito além da medicina, porque o Senhor é aquele que vai muito além da ciência e muito além da medicina. O Senhor entra com o maior remédio, com o maior paliativo, e esse remédio se chama amor.
Então, com o amor de Cristo Jesus, superabunde a vida de todos vocês, a ponto de vocês entenderem que esse é o maior dom, o amor. E quem entende isso, entende todas as outras coisas. Então fica mais fácil perdoar, fica mais fácil entender, fica mais fácil ressignificar a sua dor, fica mais fácil seguir, fica mais fácil abrir mão do seu eu e da sua vontade. Que o Senhor venha, Pai, de uma forma extraordinária. Que nessa tarde, como nós já falamos, as pessoas possam declarar isso nas suas vidas. Eu não consigo, mas eu decido. E eu quero liberar perdão para mim, para o meu pai, para minha mãe, para os meus abusadores, para minha liderança pastoral que me feriu. Seja onde for que você tenha uma ferida, uma dor, que você possa declarar isso na sua vida, na sua casa, para que os seus filhos, para que a sua vida venha fluir da forma que o Senhor literalmente programou nos altos céus. Em nome de Jesus, eu declaro a restauração, eu declaro a cura, eu declaro a abundância do Senhor nesta tarde, na vida de todos nós, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Você foi abençoado por essa live aqui. Enquanto a gente estava orando, aqui me veio uma impressão no espírito aqui. Amém. Vê aí? Pausou aqui para mim. Queridos, sempre quando eu creio numa palavra, sempre quando eu entendo algo, sempre quando as pessoas recebiam uma direção do Senhor, uma palavra diretiva ou algo precisava mudar, as pessoas levantavam um altar ao Senhor. Aconteceu isso com a chegada. Muitas pessoas fizeram isso, né? Então são altares que nós levantamos. E uma das coisas que eu quero fazer aqui, irmãos, a unção que você honra, ela vem sobre a sua vida e há um liberar, né? Então eu quero, pastora, coloca aqui o teu Pix. Eu não tenho o hábito de fazer isso aqui em live, mas para abençoar a vida da pastora. E segunda coisa, pastora, depois a senhora coloca aqui o seu contato, tá? O contato dela é pastora Carla Souza, com S. Você acessa depois lá o Instagram dela para marcar a tua consulta, não sei. Então, a senhora pode colocar aí, escrever, não sei. E aqueles irmãos que querem honrar a vida da pastora, querem semear. Colocar o meu contato. Uma irmã, lá no comecinho da live, perguntou sobre a questão dos atendimentos online. Nós fazemos, sim, hoje o atendimento online, porque a gente entende que isso não pode ficar só aqui, só conosco, só hoje como morando em Goiânia, né? Então, eu faço atendimento online. Hoje eu acho que até o online, ele superou os meus atendimentos hoje presenciais. Eu tenho bem mais atendimento online hoje. Então, para quem precisar, nós fazemos sim um atendimento online. Eu vou deixar o meu contato agora aqui, ele é o meu WhatsApp. E aí você já fala diretamente comigo e a gente vai conversando e agendando e vendo qual é a sua necessidade. Glória a Deus. Então anota aí, pessoal, e fiquem atentos. Eu quero agradecer, pastora, pela disposição, a disponibilidade. Eu gosto da pastora Carla porque ela, assim, a gente faz o convite, opa, na hora. Se ela pode, meu irmão, não tem tempo ruim, né? Não, pastor, não. Eu acho que eu gastei muito tempo, assim, eu fui alcançada por Cristo. Eu tinha em torno de 26 anos, 25, 26 anos. Então, eu gastei muito tempo da minha vida com outras coisas. E eu dava sim, era rápida, sempre dei sim. Então, hoje eu quero literalmente gastar os meus dias com o dono da minha vida. E sempre que eu tenho uma oportunidade de falar dele, expressar, ajudar, abençoar a vida de alguém, eu tenho prazer em fazer isso. Para mim, hoje é uma honra, é uma oportunidade fazer isso. E sempre eu digo isso para o Senhor, quando a gente faz essas lives, que venham mais lives, que venham mais
né, mais momentos, porque muita gente precisa. Amém, aleluia. Amém. Obrigado pela disposição, disponibilidade. Obrigado, queridos, por estar aqui junto conosco. Foi 1h30, né? Foi mais ou menos. Uma hora e meia de bênção. De bênção e de glória. E foi muito abençoador, tá, queridos? Então, o Senhor siga abençoando vocês, siga pastora também, que o Senhor multiplique a alegria, que o Senhor multiplique o celeiro, que o Senhor continue abençoando muito a sua vida, por ser esse canal usado de Deus assim para derramar a bênção sobre a vida da gente. Amém. Tô sentindo Eu quero fazer só aqui, lembrar aqui, porque vou fazer aqui uma mexanda até do Tochas Vivas aí, né? Do meu encontro que eu vou ter, né? Com a minha pastora Dani, que eu tô só ouvindo aí, ó. O Danielzinho aí só falando aí, só de olho, ligado. Né? Nós vamos ter um encontro agora no sábado, dia 23, salvo me engano, eu acho que é isso mesmo, à noite. Né, às 19h30, nós vamos estar ali, né, falando acerca da vida de Débora, desperta Débora. Então, eu sei que aqui está cheio de Déboras nessa live. Se você puder ir, fala aí com o pastor Wesley, pega ali a localização, nós vamos estar lá. E eu sei que vai ser uma bênção também, vai ser um divisor também nas nossas vidas. Aleluia. Vai ser que horas? 19 horas, sábado. Quem não puder estar presencial, nós vamos disponibilizar o link ali pelo Instagram da igreja mesmo, Ministério ou Igreja Tochas Vivas. A pastora Carla vai estar lá ministrando conosco, um seminário chamado Desperta Débora. Vai ser extraordinário, em nome de Jesus. Você não perdia por nada, viu? Aleluia? Aleluia. Amém? Então, sela essa palavra aí, irmãos. Abençoa a pastora e siga aí. Queridos, nós estamos também com um propósito chamado Desafio Cura Emocional e Libertação. Também está lá no link, na bio do Instagram nosso lá. Deus abençoe. Está aqui também o Danielzinho, ele quer dar um tchau. Nossa! Aí sim, hein? E é o neném. Amém? É o neném. Meu Deus! Tá, tchau, pessoal. Tchau, pessoal! Tchau, povo de Deus! Tchau, pessoal! Deus abençoe vocês! Tchau, pessoal! Amém, gente? Com Deus.